Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar aqui sobre uma estratégia que eu venho estudando, que eu venho analisando, foi baseada na estratégia do Gustavo Ramos, em que ele alega o seguinte: ele fala que nas velas de 30 segundos a gente deve identificar uma região de tendência, seja ela de alta ou seja ela de baixa, e a partir de velas de correção você dá a sua entrada a favor da tendência, como essa daqui a gente está vendo uma tendência de alta, e toda vez que vir uma vela vermelha você entra com um call para 1 minuto. Porém, eu não me identifiquei muito com essa estratégia. Apesar dele ter bastante sucesso nessa estratégia, eu não vinha conseguindo ter êxito. Então eu vinha estudando e aprimorei a minha própria estratégia, certo? Eu já deixei aqui preparado um desenhozinho básico para a gente ter noção do que se trata, do que realmente é essa estratégia. Primeira coisa, a gente vai identificar uma região de tendência, seja ela de alta ou seja ela de baixa. Porém, a gente vai traçar uma LTA ou uma LTB, dependendo da tendência, tá certo? E a gente vai sempre procurar por tendências em que formem aquelas barrigas, sabe? Que ela vem assim e dá aquela inclinada, vem assim e dá aquela inclinada e por aí vai. Porque se for daquele jeito que a gente pega aquelas impulsões de alta, não dá para traçar uma LTA bem definida. É uma impulsão de alta, não é uma LTA, sabe? Não é uma tendência. Ela vem aqui assim, rigorosamente falando, né? Ela vem desse jeito aqui. E o que acontece logo depois de uma impulsão de alta? Uma reversão de tendência com poucas correções, então com poucas oportunidades. Então esqueçam padrões desse jeito, tá? Não operem com esse tipo de padrão aqui. Esse tipo de padrão aqui eu não recomendo, certo? Não façam esse tipo de padrão. Bom pessoal, voltando aqui, quando a gente identificar uma tendência de alta em que o preço não está muito volátil e não tem impulsão, a gente traça a nossa LTA, ok? Vamos supor que a gente estava nesse momento gráfico aqui, onde eu passei essa linha vertical aqui, mais ou menos vertical, né? Inclinada, aqui agora, certo? O que nós iríamos fazer? A gente iria pegar a nossa LTA e iria acompanhando o preço, certo? Vejam que nesse momento aqui eu tive um toque do preço, eu tive o toque do preço, e aqui eu tive um toque do preço. Opa, perdão aí. E aqui eu tive um toque do preço com uma vela vermelha, certo? Então, toda vez que o preço tocar na minha LTA em sentido contrário à tendência, eu espero que a próxima vela termine verde, certo? E o que nós vamos fazer? Quando a nossa próxima vela terminar verde, que foi essa vela daqui, acabei apagando a LTA sem querer. Que foi essa vela aqui. Nesse momento, na finalização dessa vela, eu abro uma operação de call para 1 minuto, tá? Possa ser não, dá certo também se você abrir uma operação de call direto, ok? Porque como nós estamos trabalhando com velas de 30 segundos, possa ser que nós estamos nos 30 segundos iniciais à expiração da compra, né? Daquele momento que a gente pode fazer a operação de compra ou venda para 1 minuto. Então ali ele já vai ser para 1 minuto direto. E possa ser também que ela já esteja nos 30 segundos finais. Então ele já abre para a próxima vela de 30 segundos. Ok? Então supondo que essa vela estivesse aqui nos 30 segundos iniciais, a gente iria abrir uma operação para 1 minuto. Então se são 30 segundos iniciais, faltando mais 30 segundos para a compra, essa outra vela verde ainda estaria na compra. Essa vela vermelha seria da expiração, tá? Daquele momento lá em que fica a contagem regressiva para saber se você ganhou ou não. E aí depois abre de novo a outra vela, tá certo? E aí aqui você teria um in. Por quê? Porque aqui eu abri uma expiração para 1 minuto a mais, tá? Então o que a gente vai aguardar é justamente isso. Tocou uma vela vermelha na minha impulsão ou na minha LTA, eu espero abrir uma vela verde e abro uma operação
para 1 minuto, ok? Tocou uma vela vermelha, finalizou verde, abre uma operação para 1 minuto. Agora, como evitar loss? A primeira coisa, pessoal, para evitar loss é quando aparecer esse padrão aqui, ó. Essas velas aqui, esses martelos invertidos, né? Na verdade, essas estrelas cadentes, porque eu estou numa LTA, então não são martelo invertido, são estrelas cadentes, o padrão dessas duas velas aqui, porque já vai se formar uma reversão. Então, quando ela toca aqui vermelha, mesmo que a próxima vela fosse verde, eu não iria fazer a minha operação, porque provavelmente já seria uma reversão de tendência, certo? E a segunda coisa é o seguinte, vejam nesse momento aqui, que eu tenho a minha impulsão de alta, ele toca e depois ele vai tocar de novo, certo? Então tomem cuidado com esses últimos toques aqui na LTA, porque vejam que ele já está desde lá de baixo numa LTA, porque provavelmente também vai reverter a tendência. Prefiram pegar essas operações no iniciozinho da LTA, certo? É assim que a gente vai evitar loss. E a terceira coisa para se evitar loss é quando houver um toque na sua LTA com várias velas vermelhas. Por exemplo, teve aqui essa nova impulsão de alta, aqui essa retomada do preço para a tendência de alta, e vamos supor que ao invés dessa vela vermelha grande tocar a sua LTA, viessem várias velas vermelhas até tocar a sua LTA. Evitem isso, porque possa ser que rompa também e você acabe no prejuízo. Mas no geral a regra é essa, valendo também para LTB. Porém, a diferença é que quando você for traçar a sua LTB, a vela que tocar a sua LTB tem que ser verde e a próxima vela tem que ser vermelha. Aí na finalização dessa vela vermelha, você abre uma operação de put de venda para 1 minuto também, tá? Funciona também se for para o mesmo período ali, mas eu acabei testando mais em 1 minuto e tem sido mais assertivo também, então eu gosto de falar que é para 1 minuto, mas vocês podem testar aí de outras formas também, ok? Vamos lá para o gráfico. Bom, como eu falei, a gente tem que identificar regiões que formem barrigas, né? Por exemplo, o que é uma barrigazinha? É isso aqui, ó. Eu tenho aqui o preço vindo, ele forma essa barrigazinha, depois ele forma essa outra barrigazinha, depois ele forma essa outra barrigazinha e aquele lateraliza, ok? Como eu falei, procure por tendência, não procure por preço lateralizado, porque vai ser ruim, não vai dar muito certo. Tenho barriga, tenho barriga, tenho barriga. Então, eu não tenho impulsão de baixa, eu tenho uma LTB, ok? A primeira coisa é eu definir a minha LTB. Aqui eu pegaria a minha linha e já iria acompanhando o preço quando ele formasse o que? Essa curva, né? Essa curvazinha aqui de correção, tá bom? E aqui já colocaria aqui a minha LTB. A minha vela verde tocou na minha LTB, então a próxima vela tem que ser vermelha para abrir minha operação. E aqui eu abriria uma operação de put para 1 minuto. Essa vela vermelha aqui, deixa eu aumentar o zoom um pouco. Essa vela vermelha aqui se iniciou às 8 horas 16 minutos e 30 segundos, porque estamos em gráfico de 30 segundos. Então ela iria finalizar às 8 e essa vela aqui iria se finalizar às 8h17, então ela já iria abrir a operação automaticamente para 1 minuto, ok? Então, na finalização dela, ela já iria finalizar às 8h18, tá? A sua operação iria finalizar às 8h18, então não precisaria aumentar seu tempo aqui, certo? Então ela finalizaria cá embaixo, teria sido uma vitória. Vou sinalizar a vitória aqui com a vela vertical de cor verde, tá bom? Às 8h18. Na verdade aqui, às 8 horas 17 e 30 segundos, de qualquer forma teria sido um porque finalizou abaixo. A minha entrada teria sido aqui para put e ela finalizou cá embaixo, certinho? Cá embaixo, aqui assim. Teria sido vitória. Ok?
vamos acompanhando aqui nosso padrão gráfico, percebam que aqui ele rompe a minha barriga, tá? Então eu já não faria operação aqui, certo? Apesar dessa vela ter terminado vermelha, é outro detalhe importante. Saibam que para você fazer a operação, essa vela, além de ter terminado vermelha, ela tem que finalizar abaixo de sua LTB, ok? Então, não faria operação aqui, a não ser que você pegasse a sua LTB, atualizasse o início dela para cá e fizesse isso aqui, certo? Ela formou uma regiãozinha de barriga, mas aí tem que ficar muito esperto e tem que ter muito feeling de mercado. Por isso que é importante você treinar muito na conta demo. Ela formou uma barrigazinha aqui, tá vendo? Então, provavelmente eu não teria nem visto essa operação aqui se fosse operando ao vivo, né? Teria pego só essas de cá. Mas enfim, aí essa vela vermelha aqui tocou, né? Você poderia pegar ela já até aqui, ó, porque quando ela chega muito próximo, é aquela região de 95% que ela está na sua zona de LTB. Mas enfim, se você preferir tocar, aguarda a próxima vela terminar vermelha, que como foi o caso, e você abre uma operação para 1 minuto. Essa vela se iniciou às 8 horas 21 minutos e 30 segundos, então ela finalizou às 8 horas 22 minutos, então automaticamente também ela já abriria uma operação para 1 minuto. Você não precisaria alterar seu tempo. E finalizou aqui, certo? Teria sido outra vitória aí pra gente, tá? Continuando, você pode ir atualizando, né, a vela. Aqui, ó, por exemplo, ó, você pode ir atualizando os espaços, ó, porque quanto mais espaço ela der, mais o preço vai se distanciar de você. Então é por isso que você tem que treinar, porque você não tem, nessa estratégia você não tem que esperar o preço correr atrás da sua marcação, você tem que ajustar a sua marcação ao movimento do preço, certo? E aqui, ó, a vela verde tocou, essa vela finalizou vermelha às 8 horas 26 minutos e 30 segundos, então novamente ela automaticamente já abriria uma operação para 1 minuto, porque ela finalizou às 8 horas 27 minutos, ela se iniciou às 8h26 e 30 segundos, e ela finalizou às 8h27, então teria sido até às 8h28. No final dessa vela aqui, teria sido uma outra vitória. E aqui ela rompeu. Aqui você não faria nada se a sua marcação fosse essa. Agora, se a sua marcação fosse essa, ó, angular, mais angular um pouco, provavelmente você faria. Por quê? Não é uma região que contém uma barriga? Ó, tem uma barriguinha. Então aqui você já faria uma outra operação, certo? Por isso que tem que treinar na conta demo. Não façam isso na conta real direto. Vão treinando para vocês pegarem um feeling dessa estratégia, ok? E aí finalizou vermelha às 8h32, ela iniciou às 8h32, então essa vela finalizaria às 8h32 e 30 segundos. Aí você teria que abrir o tempo para 1 minuto a mais, tá? Que finalizaria às 8h34, porque se ela finalizou aqui às 8h32 e 30 e você abre uma operação para 1 minuto, ela já vai para 8h34, não é para 8h33, certo? Que seria aqui, no final dessa vela aqui, e teria sido uma vitória também. Ok? E aqui realmente ela rompe, porque mesmo se você atualizasse, ela já teria rompido. E se eu colocasse para cá, Thales, aí ela já fica muito em pé, né? Ela já fica muito em pé. Mas se você quiser contar ela como uma derrota também, caso fosse uma derrota, né? Que aqui ela abriu às 8h35 e 30 segundos. Então ela finalizaria às 8h36 essa vela. Então a sua operação se finalizaria às 8h37, que seria aqui em cima. Vamos contar ela como derrota só porque tem a barriga, mas por estar em pé, muito em pé, sabe? Muito inclinada para baixo, talvez não fosse uma boa opção. E também por conta daquela indicação que eu falei para vocês lá atrás, lá no gráfico. Evitem
pegar o preço já no final da sua LTB. Ah, Thales, mas isso aqui não é uma nova LTB? Eu sei, mas você tem que contar do LTB desde cá de cima. Então, se você perceber, ó, você contou uma LTB, certo? Você contou duas LTBs, você contou outra LTB aqui ainda, certo? Tô conseguindo ajustar ela aqui, mas te ajeita. E aqui seria a quarta. Então, se você levasse em consideração que essa está um pouco mais inclinada para baixo, não está muito aberta, e já seria a quarta LTB numa tendência de baixa, você não pegaria ela, sabe? E aí você evitaria também o loss aqui, que vamos contar de qualquer jeito. Só para já deixar claro aí que se fosse para pegar essa vela, a gente tomaria um loss. Aqui, supondo que você esteja nesse momento gráfico aqui, onde eu vou colocar essa linha vertical, você não vai imaginar que ele vai lateralizar, certo? Então você vai abrir a sua linha de tendência porque ele fez a barriga. Ok? Só que aí é o que... De novo, ó. O preço está bem pertinho, né? O preço está bem pertinho aqui da sua região, da sua barriga, tá vendo? Então você poderia ter evitado, que ela finalizou vermelha no toque. Ela finalizou vermelha no toque. Ainda tem isso, não foi uma vela verde que tocou. Muito cuidado com isso, ó. Uma vela verde tem que tocar e a próxima vela tem que finalizar vermelho. Aqui foi uma vela vermelha que tocou e ela finalizou vermelha. Você poderia ter aberto uma operação para venda aqui. Teria sido um win, porque ela finalizaria cá nessa terceira vela aqui, certo? Essa verde, que tá, mesmo assim está abaixo. Mas muito cuidado, porque ela está propensa a romper. Então você atualiza a sua margem, ó. Até porque a sua barriga ela fica mais completa. Olha o movimento que ela faz, sabe? E aí ela finalizaria vermelha aqui. Aqui às 8h44h30 ela finalizaria às 8h45 essa vela e sua operação finalizaria às 8h46, que seria aqui embaixo e teria sido um win também. Vamos aproveitar essa linha vertical aqui. E aqui ela já rompeu. Se você colocar ela para cá, ó, apesar de ter sido uma vitória, já é uma lateralização, a gente não recomenda. Aqui eu teria traçado uma novamente, certo? Só que ó, ela já rompeu, então eu esqueço ela. Aqui eu teria traçado outra. Olha o tamanho da barriga que ela fez. Só que aí ela fez um movimento, que foi esse daqui, onde tem várias velas da mesma cor, no mesmo sentido, onde eu indiquei lá no PowerPoint lá, que se tivesse várias velas da mesma cor, no mesmo sentido, tocando a sua LTB ou sua LTA, enfim, e a próxima vela finalizasse dando o sinal da sua operação, você não entraria. Tá vendo aqui? Você poderia atualizar um pouquinho mais para cá? Poderia, mas eu particularmente não faria, porque eu iria entender aqui uma lateralização, certo? Aqui ela fez a barriga, ó. Tocou verde, finalizou vermelha, 8h26. 8h26 ela finalizaria às 8h27 e aqui teria sido um loss. Só tô selecionando o gráfico errado.
Aqui teria sido Lois. E aqui ela finalizou vermelha, tocando verde, né? De novo ela finalizou vermelha. E aqui você abriria uma outra operação. Que aqui ela se iniciou às 9h27, finalizaria às 9h27h30. Então sua operação iria para 1 minuto, então seria para 9h28. Ela finalizaria cá nessa vela verde, que porém, apesar de ter sido vela verde, teria sido... Opa, desculpem. Teria sido uma vitória. Certo? Iria ver se dava para atualizar. Tá vendo que ela já fica muito aberta até demais, tá vendo? E as velas começam a ficar muito juntas. E aí ela também forma aquele padrão que eu falei pra vocês, ó. Ó o padrãozinho aqui, ó. Ó o padrãozinho aqui. De quê? De rompimento, ó. Esse padrãozinho aqui. É um padrãozinho de reversão de tendência, certo? Então vocês evitam pegar esse tipo de operação, tá ok? Aí nessa explicação rápida aí, eu tive o que? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias a 2, 6 a 2, certo? Começando aqui às 8h18 e terminando às 9h28. 1 hora e 10 minutos aí de operação, vamos supor, em apenas um par de moeda, tá bom? Testem aí direitinho essa estratégia. Comentem aí no grupo, comentem aí no vídeo também como é que tá sendo, mas testem na conta demo e eu quero ver aí o resultado de vocês, como é que vai ser. Valeu? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a próxima. Até o próximo vídeo onde eu vou aprimorar ainda mais essa estratégia. Valeu!